Família Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário. Chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão. João Vitor falou com você e te prometeu, chega de ser expulso na temporada de 2025. Mais uma vez destacar aqui uma resposta do nosso meio-campo Paulinho, que exaltou o presidente Pedrinho. Em relação a isso, você viu aí a matéria do GE falando da 777? A bagunça que tá o Vasco. Aí, poxa, eu sei que tem uma galera que, Pedrinho, não contrata, só refugo. Olha a bagunça. Olha a bagunça que esses caras deixaram o Vasco. A gente vai resenhar sobre isso e, claro, falar aqui também sobre mercado da bola. Mastriani será proposta na mesa pelo Maurício Lemos e o Vasco não desistiu. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco tá na disputa sim, tá negociando com o Rony, olhei lá, dá uma moral aí, e também com o Wanderson. Tava esquecendo, mas eu vou colocar nesse vídeo aqui uma resenha show de bola pra gente trocar uma ideia do programa de ontem, do Troca de Passes. Estava lá o Grafite, o Conrado, falando também aí desse momento do Vasco, início da temporada, Carille, Coutinho, Tietê, defesa, resenha boa pra gente trocar uma ideia. Então chega aí, família vascaína. Deixa eu começar aqui falando mais uma vez sobre o Capasso, né, que se reapresentou ontem também. Tá aqui, ó. Em conversa com os jornalistas no CT, o diretor Marcelo Santana revelou que o Vasco já tem propostas pelo zagueiro Capasso e que o defensor não faz parte dos planos para 2025. Olha, eu vejo aqui duas possibilidades. Na verdade, eu só vejo uma. Mas, de repente, pode chegar aqui um vascaíno e falar, Thiago, pode ser a questão financeira, a proposta é interessante, ou o Vasco não quer arcar com os salários do Capasso nesse ano. Tem essa possibilidade. Mas eu só entendo de uma forma. É limitado, é fraco. Não dá para contar com o Capasso nessa temporada e eu venho batendo nessa tecla. Chega um ou outro aqui que fala, poxa, Thiago, mas ele foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio. Então por que o Vasco não entende isso internamente? Porque, família, não é parâmetro. Não é parâmetro. Então, assim, eu vejo, minha visão, tá? Minha opinião. O Vasco tá acertando aqui da linha na pipa no Capasso. A gente segue aqui para destacar algumas respostas do João Vitor, que também, né, deu uma entrevista lá para os jornalistas, né? Primeiro aqui, eu vou destacar ele falando sobre a questão do posicionamento, de jogar pelo lado direito ou jogar pelo lado esquerdo, porque nesse momento, né, o Vasco contratou um zagueiro pelo lado esquerdo, que é o Lucas Freitas, mas eu tô comentando isso aqui com vocês, né? Pelas opções que o Vasco tem hoje, no atual elenco, sem, né, a chegada aí de dois zagueiros, que é o que o Vasco quer, eu entendo que a zaga do Vasco é Lucas Oliveira e João Vitor. Então, um dos dois vai ter que quebrar o galho pelo lado esquerdo. Tá aí, ó. Eu priorizo sempre estar jogando, independentemente do lado. Mas é claro que, como sou um cara destro, a direita fica mais fácil para mim. Então as coisas já saem com mais naturalidade. O lado esquerdo tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque é o lado que eu não tenho muito domínio da perna. Então sempre o lado direito para mim é o que eu prefiro. O direito é sempre melhor para sair jogando e para defender. Então já deixou claro aqui, ele pode até quebrar o galho, mas ele não vai ficar à vontade. Então por isso que o Vasco tem que tentar a contratação de um zagueiro que tenha, né, esteja mais adaptado, podemos dizer assim, a jogar por esse lado do campo, família vascaína. O Lucas Oliveira, eu até entendo que pode quebrar o galho, mas também deve pensar da mesma forma, né? Porque ele também joga com a perna direita. E aqui é o João Vitor falando sobre as expulsões, né, que ele teve nessa temporada de 2024. Tá aí, ó. É óbvio que não queria ser expulso nenhuma vez. Algumas expulsões aconteceram por outros erros e eu tentei ajudar de alguma maneira. Fui muito intenso, cometi as faltas e fui expulso. Mas tenha em mente que eu não quero ser expulso nenhuma vez esse ano, principalmente o cartão vermelho direto. Os 3 cartões amarelos é uma coisa que acontece com mais naturalidade, mas o cartão vermelho direto é o que eu não quero tomar esse ano. Poxa, agora eu não tenho, assim, na memória
as expulsões do João Vitor. Eu sei que ele foi expulso contra o Flamengo e aconteceu aquela tragédia. E aí eu não lembro se foi um erro de um companheiro dele, mas ele chegou muito... Foi mal no lance, né? Acho que até no De La Cruz. Ele foi expulso também contra o Botafogo, mas eu não me recordo como foi o lance. Então, realmente, tem que segurar. E assim, não somente isso, né, a família? Entregar um pouco mais. Porque a gente sempre colocou aqui, né, o João Vitor como o melhor zagueiro do Vasco. Em algumas oportunidades até demonstrou isso. Mas em outras, muito mal. Até porque o Vasco pagou, poxa, bastante, né? Um bom papel colorido aí pelo João Vitor. Então, eu entendo que tem que jogar um pouco mais, né? Tem que ser uma referência do sistema defensivo do Vasco esse ano. Família, eu queria trazer esse corte do programa Troca de Passes, falando um pouco do momento do Vasco. Estava por lá o Grafite, o Conrado, falando pontos interessantes para a gente trocar uma ideia até em relação a Felipe Coutinho. Se liga só. Carinho nesse início de ano, né? A pré-temporada do Vasco vai ser importante, principalmente pro Coutinho, né? Se ficar bem fisicamente, ser mais protagonista nesse ano, ter mais minutos, ter mais jogos como titular. A volta do Paulinho, a volta do David também é importante. Acho que o Adson é só no meio do ano, se eu não me engano, né? O Adson não volta agora. Eu acho que a volta desses jogadores... O Jair também. Tem o Jair também, que já voltou, que fazendo a pré-temporada agora vai estar mais forte fisicamente e tecnicamente também. Eu acho que o retorno desses jogadores que se lesionaram na temporada passada, que estavam se destacando, vai ser importante. O Vasco fez um mercado bem baixo, né? Não foi com muita força no mercado, até por conta da dificuldade financeira, né? De muitas coisas que o Pedrinho tem que fazer. Sim. Reforma de São Januário, fazer a SAF do Vasco, trazer um novo patrocínio para o Vasco também. Então ele tem muita coisa para fazer, montar o elenco. Demorou para fechar com o Carille também, para encontrar um treinador, ou seja... Acho que o retorno desses jogadores, caso do Paulinho, como eu falei, do David, assim, vai ser importante para o Vasco. Mas certamente daqui para o final desse mês ainda, o Vasco ainda vai no mercado, vai trazer jogadores, porque precisa reforçar o elenco para fazer uma temporada melhor do que fez em 2024. Nesse início a prioridade tem sido os zagueiros, né? Contratou 2, está fazendo proposta pelo zagueiro do Atlético Mineiro, pelo Maurício Lemos. Isso. Então, muito gol, né, a temporada passada do Vasco. Sim. Né? Tá muito claro que essa parece ser a primeira preocupação do clube e do Carille com a montagem do elenco, né? E tá certo, não basta só trazer o Carille, que é um treinador mais defensivo, que organiza bem suas defesas, era um problema técnico mesmo que o Vasco tinha na zaga. Os zagueiros estavam abaixo do que o Vasco precisa para disputar a Série A do jeito que o torcedor vascaíno espera. Então, acho que está atacando bem esse setor, mas ainda não resolveu o problema, não. Ainda não resolveu o problema. Eu acho que já deu uma melhorada, mas acho que também não era muito difícil melhorar. Mas eu acho que dá para melhorar mais. Então, acho que por isso que continuam atrás, por exemplo, aí do Maurício Lemos. Enfim, era realmente uma posição que precisava, mas eu acho que precisa mais uns 2 de repente. E aí, olhando para a construção, né, do time, a gente está vendo o Paulinho retornando. Tem a opção do Coutinho, que terminou um pouco melhor a temporada, né? Fez bons jogos ali na reta final do Campeonato Brasileiro. Tem o próprio Payet, que permanece no elenco e que é um jogador que tem essa qualidade técnica. Acho que o desafio pro Carille encontrar esse time mais organizado, né? Que o meio, atacar bem. O Paulinho voltando, a gente viu, cara, ele chegou muito bem no Vasco, né? Ele teve uma sequência, assim, não foi que ele fez 1 ou 2 jogos bons, ele fez, assim, uma sequência legal no Vasco, assim, cara que chegava na frente, marcava, corria, dava dinâmica, aparecia. O Tietê foi contratado, um bom jogador, por onde o Tietê passou, ele foi campeão. Só lembrar disso. O Tietê, por onde passou, ele foi campeão. Pode não ter sido titular, mas quando precisa, ele entrega, joga mais na frente, joga de 8, joga de lateral, enfim. Então, fica com opções legais. O Jair, se voltar também, né, o nível, né, do Galo, quando ele foi contratado. Enfim, tem jogadores ali interessantes. Então, eu acho que o Vasco está tendo boas opções ali para o meio campo. E, claro, o Coutinho, né? Se o Coutinho jogar o que a gente está esperando, como ali nas últimas rodadas ele já começou a aparecer um pouquinho, agora com essa pré-temporada... Cara, o Vasco pode ter um dos melhores jogadores do país, não é um exagero. Se o Coutinho tiver sequência, que é o grande problema, né, da carreira dele aí nos últimos, 7 anos, ele é um dos melhores jogadores do país. Então a expectativa é alta, né? Que o cara que pode mudar de patamar o time do Vasco. Tá aí, pegando o gancho, primeiro, tô Conrado falando sobre o meio-campo do Vasco, eu entendo que a maior parte da torcida do Vasco pensa dessa forma, não é? O Vasco tem Hugo Moura, Matheus Carvalho, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, Payet, JP tem qualidade, Estrela. Então, assim, o Vasco tem boas opções nesse setor aí de meio campo. Em relação ao Coutinho, eu falei isso há alguns vídeos atrás, né? Eu falei, cara, a gente tem o Felipe Coutinho no elenco.
E o Conrado foi perfeito. Ele tem a capacidade de ser um dos melhores jogadores do Brasil. E aí aumentar muito o nível do Vasco. E é isso que a gente espera nessa temporada do Felipe Coutinho. Saudável, né, bem fisicamente, para contribuir tecnicamente no campo. E aí vai elevar muito, mas muito, o nível do Vasco. Em relação à defesa, não tenho o que falar. O Vasco, eu até assim, né, discordo ali do Conrado, que já melhorou, e não é ponto, né? Claro, pegando aqui a brincadeira de vocês, já melhorou porque mandou o Léo e o Maicon embora. A galera tá falando isso. Mas o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas são apostas. Então o Vasco, pelo menos, tem que tentar aí a contratação de um zagueiro com status de titular para formar a dupla ali com o João Vitor. Então, nesse momento, é uma brincadeira. Já melhorou porque mandou Léo e Maicon embora. Não, a gente quer a contratação de um zagueiro para, de fato, falar, opa, é outra parada. Pelo menos no papel. E a gente vai ver, né, dentro de campo. Em relação ao que o Grafite falou ali da dificuldade do Vasco, eu acho interessante a gente passar aqui o Paulinho falando sobre o Pedrinho e depois a gente vem com essa matéria do GE sobre a bagunça que a 777 deixou aí, né, para o Pedrinho assumir. Família vascaína. Ô, bomba, hein? Olha só. A diferença é que o Pedrinho é uma figura, né? O Pedrinho é uma figura que está sempre presente aqui junto com a gente. O Pedrinho é um cara sensacional, um cara muito pé no chão, um cara que está sempre fazendo e se esforçando para fazer o melhor, tanto para o clube, tanto para os jogadores. Nós jogadores temos um carinho muito grande por ele. Em tão pouco tempo aí de presidente, aí já vê o cara já se esforçando muito para dar o melhor para a gente, para fazer o melhor para a gente, para que a gente possa se importar só em jogar futebol. Então o Pedrinho vem ajudando muito o clube, vem ajudando muito nós jogadores. E a gente é grato por ter um presidente como esse aqui ao nosso lado, um cara que está sempre presente, um cara que está sempre aí na resenha com a gente, está sempre no dia a dia ali, isso é bom para os jogadores. E tanto ele como o Felipe também, são dois caras sensacional. E a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai fazer o nosso melhor para retribuir tudo que ele está fazendo pela gente, porque são duas pessoas que merecem muito. Legal, legal, porque assim, o Paulinho não é o primeiro a falar sobre essa situação em relação ao Pedrinho. A gente já viu aí o Jardim, o próprio Verratti, e eu acho que esse contato, né, de estar sempre ali tentando ajudar, até mesmo na questão da estrutura, é importante para que o Vasco tenha aí uma boa temporada em 2025, comprometimento dos atletas. Isso é muito importante, família vascaína. Mas vamos logo aqui para a matéria do GE sobre a bagunça da 777. Tá na tela. A 777 Partners pagou apenas 18% dos valores de transferência de jogadores, aquisição de direitos econômicos, luvas e comissões a empresários. O diagnóstico foi feito através de um relatório interno elaborado pela atual diretoria. Quando Pedrinho assumiu, em maio de 2024, o Vasco devia 5.400.000 aos jogadores do elenco. Dívidas com outras equipes por transferência de jogadores era de 51 milhões, arredondando aqui. Um dos débitos era com o meia Payet, que tinha 988 mil em luvas para receber. O pagamento foi regularizado. A diretoria tem procurado clubes e empresários para renegociar os passivos e estender prazos e buscar acordos. Existem dívidas em aberto com jogadores que já foram embora ou que estão fora dos planos, como é o caso de Serginho, que tem 900 mil para receber. A comissão do seu empresário, referente a 10% do valor total do contrato do atacante, também não foi paga. Então veja bem a situação que o Vasco se encontra, né? Numa dificuldade financeira. Ontem o Lucas Pedrosa falou que o Vasco separou aí 25 milhões para reforçar o elenco. Então tu tenta aí contratações, está tentando aí contratações por empréstimo, né? Ou foi o caso que o Flávio Dias falou, o clube, né? Quebrar o galho do Vasco, parcelar, estender, Casas Bahia, mas o Vasco com essa fama aqui fica complicado. Mas não, né, da atual gestão da 777. Então, olha, rapaz, é aquela brincadeira aqui que eu faço, brincadeira, família, que eu faço, mas difícil, cara. O Vascaíno jogou merda na cruz. Porque a SAF foi feita com a esperança de profissionalizar o clube, de trazer investimento, de tornar o Vasco competitivo. E olha o que acontece. Meu Deus do céu. Sabe? Mas esperar o quê, né? A gente falava sobre isso lá atrás. Não deixa essa gestão conduzir esse processo. É a SAF, é o caminho, todo mundo entende dessa forma, mas, cara, não deixa Jorge Salgado participar disso. Olha o que aconteceu, família vascaína. E aí, né, a gente entra naquela questão, até eu
no ano passado, após a eliminação ali da Copa do Brasil, eu coloquei aqui alguns vídeos, né, do Pedrosa, e eu questionando ele, falando, o Vascaíno tá se contentando com pouco, mas calma, a gente não sabe a bagunça que o Vasco tá aí internamente, a questão de investimento, sabe? Então, a gente tem que entender tudo isso. Você tá no seu direito. Se você quer criticar, claro que você tá no seu direito. Tem uma pretensão nenhuma aqui de te ensinar a torcer. Você tá com o seu sentimento aí, você tá doido pra gritar é campeão, então tem que criticar, beleza. A minha postura aqui é de entender, ainda mais quando a gente tem esse tipo de coisa aqui. Então, quando o Vasco vai no mercado e tem essa dificuldade para contratar, é claro que eu fico puto. É claro, mas eu compreendo. Porque olha a situação que o nosso clube tá. Olha a situação. E assim, família, falando aqui do mercado da bola, tava vendo essa matéria aqui, ó, que o Vasco sondou a situação do Mastriani. Um jogador que eu falei, né, um tempo atrás aqui, né, trazendo esse nome porque o Atlético Paranaense não ia ficar com o jogador para disputar a Série B. E eu vi a galera comentando, Thiago, pelo amor de Deus, Mastriani caiu com o América e caiu com o Atlético Paranaense. Mas assim, eu acho que é um jogador que, pelo menos em uma temporada com a camisa do América, e ele teve alguns momentos, né, no Atlético Paranaense, é um jogador que sabe fazer gol. Então, de repente, poderia ser um atleta para brigar ali por posição com o Verratti. Mas eu entendo que o Vitória, estava vendo, o Vitória e o Fortaleza parece que estão na frente e até com proposta na mesa. Mas é um nome que o Vasco sondou. Tá aqui essa matéria do GE sobre o Maurício Lemos, que o Vasco fez uma proposta, né? O clube, deixa eu ver aqui, antigo alvo da direção vascaína, o defensor é uma das prioridades do time neste momento. A oferta ao Clube Mineiro foi de um empréstimo até o fim de 2025. Estava vendo em outros lugares também, desculpa aqui, esqueci de pegar a fonte, mas me parece que essa informação vem diretamente do Uruguai, porque ele está muito próximo de acertar com o Peñarol. Eu não sei se isso é uma verdade. O Grêmio parece que é outro time que também tem o interesse de contratar o Maurício Lemos. É aquilo, cara, de todos os nomes que surgiram aí recentemente, a gente pode colocar Balbuena, Samir, Pedro Henrique e Maurício Lemos, é o nome que eu menos gosto. É o nome que eu menos gosto. Mas é a situação que o Vasco está nesse momento. Então, né, vai tentar aí a contratação do Maurício Lemos. A proposta está na mesa, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente chega aqui para a reta final, na reta final do nosso vídeo, para falar de duas informações do canal Atenção Vascaínos sobre o ataque. Tá na tela, ó. Vasco tem interesse no atacante Rony do Palmeiras. O clube aposta na boa relação entre Pedrinho e Leila Pereira para convencer o time alviverde a liberar o atleta. Em princípio, o Vasco tenta o atacante por empréstimo. Então, assim, essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos, mas ontem a gente trouxe aqui uma do Lucas Pedrosa, que de fato, da Sport TV, se eu não me engano, que de fato o Vasco sondou a situação do jogador, mas ficou assustado com o salário. Então, por mais que o Palmeiras, né, beleza, vai, é por empréstimo e tal, mas é muito dinheiro que o Rony, né, recebe aí por mês. Então não sei se o Vasco vai adiante com essa contratação. De forma nenhuma, entendo que o Palmeiras vai querer aí dividir o salário do Rony, até porque é um jogador que tem mercado. A gente está vendo aí o Galo, o próprio Série C, me parece que está tentando a contratação desse jogador. Mas como eu disse, seria uma excelente contratação. Em relação ao Wanderson, tá aí. Vasco fez uma proposta de empréstimo ao atacante Wanderson. O Inter não aceitou e disse que só aceita emprestar o jogador com obrigação de compra através de metas, assim como foi com o David ano passado. Negociações seguem e ambas as partes trabalham para entrar em acordo. É internacional. Ruim de onda, hein? Ruim de onda, porque eu vou te falar uma coisa. O que o Vasco fez com vocês aí é coisa de mãe. É coisa de mãe. O Vasco comprou o David de vocês. É coisa de mãe. Vocês poderiam quebrar o galho esse ano, né? Coisa de mãe, assim, aquela que sabe. Poxa vida, hein? Muito de onda. Mas assim, família, falando da parte, né, no campo, dentro de campo, tecnicamente, poxa, eu acho que o Vasco não tem a mínima condição de contratar os dois, né? É pela dificuldade aí, salário e tudo mais. Mas olha, eu fico aqui sonhando. Seria... Nossa, aumentaria muito o nível do Vasco, tanto o Wanderson quanto o Rony. Né? Boas opções ali pro Carille, dois jogadores que têm um perfil de atacante agudo, que ele gosta. A gente trouxe aqui uma matéria ontem falando que ele gosta de jogar com ponta construtor. Nesse momento a gente tem o Adson para jogar pelo lado direito e ele quer um atacante agudo pelo lado esquerdo. E assim, os dois cabem certinho nesse elenco aí do Vasco, família vascaína. Que é a sua opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco. Fui.